Olá, oitavo ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula aí de hoje. Olha lá, aula 39, com objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, com detalhamento em gênero lírico, narrativo e dramático. Então, oitavanos, hoje nós vamos navegar nos gêneros literários. Vamos juntos? Olá, turmas! Então, vocês sabiam que o hino nacional é um poema cantado? De acordo com o crítico literário Massu Moisés, o gênero lírico ou o gênero literário designa famílias de obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes. Tais modelos não são limitadores, pois apenas apresentam características norteadoras para a construção do texto literário. Para o nosso exemplo inicial, ouviremos a primeira parte do nosso hino brasileiro. Acompanhe aí, turma. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria. Então, turmas, observem que o nosso hino, nós pegamos aí o comecinho dele, ele é uma poesia cantada, né? Eu quero novamente intensificar com vocês esses versos que são cantados. Observem aí na tela, nós temos aí a primeira parte do hino nacional, que traz, assim, um contexto, né, nacionalista. Então, vamos lá para a primeira parte do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico e brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade. Olha um vocativo, nós já estudamos sobre isso. Olha ele chamando ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, né? A nossa pátria amada. Então, turmas, o nosso hino nacional, ele apresenta uma exaltação à nossa pátria brasileira. Apresenta-se como uma linguagem subjetiva, porque quando nós ouvimos, traz, né, uma emoção nacionalista. Os versos expressam um forte sentimento patriotista, né? E sacrifício em prol da liberdade e da independência da nossa nação. Então, turmas, vamos conhecer nossos gêneros literários. Começaremos pelo gênero lírico, certo? Pois bem, os gêneros literários, gênero, a palavra gênero, ela significa vários, né? E a literatura, turma, ela vai trazer para nós textos com perfil de linguagem conotativa, linguagem figurada. A literatura, ela também ela mexe, na verdade, com as nossas emoções, ela mexe com as nossas reflexões. Então, os gêneros literários,
eles vão estar naquele campo semântico de sentimentos, de reflexões, de linguagem conotativa. É como se nós saíssemos do mundo real e adentrássemos no mundo da imaginação, seja do escritor, seja do poeta, seja do músico e até mesmo podemos colocar do pintor, certinho? Então, vamos ao nosso conceito de gênero literário, começando aí com o gênero lírico. Olha o que o conceito diz. Textos de caráter emocional, centrados na subjetividade dos sentimentos da alma. Segundo Aristóteles, é a palavra cantada. Ao lado do nosso conceito, nós temos aí um instrumento que há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, os cantores utilizavam a lira. Vocês estão vendo essa imagem aí? É uma lira, certo? Então, hoje em dia, nós temos as poesias cantadas, que são as músicas, e nós temos também os poemas. Nós vamos ver daqui a pouquinho um poema, mas antes disso, eu quero que vocês intensifiquem novamente que o gênero lírico é um gênero que vai mexer com as nossas emoções, com as nossas subjetividades. E o que seria subjetividade, professora? São as emoções. A subjetividade é a emoção. Pode ser uma subjetividade de amor, pode ser uma subjetividade ou de tristeza, ou de melancolia, tá? Então, o gênero lírico, ele recebe esse nome porque há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, os cantores, né? Eles cantavam utilizando esse instrumento, a lira, tá? E esse gênero, ele vai trazer uma linguagem figurativa, conotativa e que traz para a gente uma reflexão de sentimentos, certinho? Agora, vamos materializar todo esse conceito lírico lá com um trovador da Idade Média chamado Dom Diniz e a poesia, que na verdade é uma canção também, uma canção, uma poesia cantada com o título Ai, Flores do Verde Pinheiro. Observem que o título aí, ele traz essa palavra ai, que é uma questão de dor, que nós vamos já saber por quê que o Dom Diniz trouxe para o título essa palavra, né? E é como se esse título já fala para nós que o autor está conversando com as flores do verde pinheiro. Vamos acompanhando aí estrofe por estrofe. Ai, flores do verde pinheiro, sabeis notícias do meu amigo? Ai, Deus, onde está ele? Ai, flores do verde ramo, sabeis notícias do meu amado? Ai, Deus, onde está ele? Turma, observe que nessas duas estrofes há muitas interrogações. Então, nós temos aí a palavra amigo, amado. Então, só essas duas estrofes já informam para nós que é uma mulher, é uma voz feminina perguntando pelo seu amigo. Turma, na época da Idade Média, que foi escrito essa canção, amigo significava namorado, tá bom? Vamos continuar o texto. Sabeis notícias do meu amigo, aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Ai, Deus, onde está ele? Nessa estrofe, dá a entender que o amigo havia dito para o eu lírico, que é a voz feminina, que ele ia viajar, mas iria retornar. Mas o que dá a entender
que ele não volta. E essa voz feminina, ela pergunta de Deus e da natureza também. Ai, Deus, onde está ele, né? Para outra estrofe. Sabeis notícias do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado? Ai, Deus, onde está ele? Nessas duas estrofes ainda, turma, a gente observa que essa voz feminina está dialogando tanto com Deus quanto com a natureza, que ela quer saber onde está o seu amado, onde está o seu amigo, que não volta. Mexe com as emoções, né? Continuando, vamos lá. Nessas outras partes, nós vamos ver que a natureza ela vai responder para a voz feminina. Vós me perguntais pelo vosso amigo? E eu bem vos digo que está vivo e são. Ai, Deus, onde está ele? Vós me perguntais pelo vosso amado? E eu bem vos digo que está vivo e são. Observe que nessas duas estrofes, turma, a voz feminina, o eu lírico, ela está dialogando com a natureza e a natureza personificada, né? Porque é um texto literário, está respondendo que o amigo está tudo bem. Agora ela está preocupada, né? Por que esse amigo não voltou? Vamos continuar com o texto. Ai, Deus, onde está ele? Ela está com saudade. Ao fazer essa pergunta, ela está com saudade desse amado, desse amigo. E eu bem vos digo que está são e vivo, e estará convosco antes de terminar o prazo. Ai, Deus, onde está ele? Aqui a gente observa que essa personificação da natureza, em forma do pinheiro, que está lá no título, né? Diz, conforta, traz um conforto para essa voz feminina, né? Estará convosco antes de terminar o prazo. Ai, Deus, onde está ele? Continuando. E eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Ai, Deus, onde está ele? Então, observem que nessa última estrofe da canção, do poema cantado, a personificação ela está reafirmando que logo mais, trazendo um conforto para o coração dessa voz feminina, que logo mais o amigo vai estar aí de volta, né? Este poema é uma obra do poeta medieval português chamado Dom Dinis, que reinou em Portugal no século XIV. Através de uma linguagem simples e direta, o poema expressa a angústia, a saudade de alguém que espera pelo retorno de um amigo ou amado que não cumpriu suas promessas. Através dessa interação entre o eu lírico e as flores do pinheiro, o poema aborda temas como a saudade, a espera, a ansiedade e a incerteza com uma atmosfera de ternura e conexão com a natureza. Ele também sugere uma crença na natureza como uma testemunha confiável e reconfortante em momentos de angústia e emoção. Então, turmas, agora, como nós vimos aí através do conceito, vamos entender melhor esse gênero lírico. Acompanhe aí na tela elementos da poesia lírica. Pegamos como exemplo o Dom Dinis, né? E elementos da poesia lírica. O eu lírico é a voz que expressa as emoções no poema. Um eu poético simulado, inventado pelo poeta e que não pode ser confundido com o próprio poeta.
a cantiga de amigo. No caso, a gente vai ter, como colocou nessa tabelinha, turma, a cantiga de amigo é uma mulher esperando pelo seu amado, certo? Quem escreve é um trovador, o autor é masculino, mas todo o contexto sentimental, nesse caso, como nós vimos, quando ela cita amigo, amado, é um eu feminino, certo? Então, nós temos aí a predominância da subjetividade. E o que vem a ser a subjetividade? Olha só o que diz aí. A subjetividade é a marca do lirismo. É a poesia da primeira pessoa do tempo presente. Então, observamos, turma, que essa poesia do Dom Diniz trouxe para nós um eu feminino buscando a saber onde estava o seu amigo, o seu amado que era distante, tá? Então, o gênero lírico ele vai ter essa caracterização de subjetividade, de emoção. Além do gênero lírico, nós também temos o gênero épico. Vamos lá ao conceito de gênero épico. Olha o que diz o conceito. Narrativas. Narrativas são histórias, certo? Só para relembrar. Sobre fatos grandiosos, centrados na figura de um herói. Aí, segundo o nosso Aristóteles, a palavra narrada, a palavra do gênero épico é a palavra narrada, certo? E lá no início dos estudos literários, em que o Aristóteles ele vai fazer essa classificação dos gêneros da literatura, ele situou e classificou as primeiras narrativas como epopeia. E o que seria essa narrativa epopeia? Acompanha aí. Epopeia é uma narrativa de caráter sublime, em forma de poesia, que tem como eixo central a figura de um herói e façanhas grandiosas, misturando elementos da vida terrena com elementos lendários e mitológicos também. E essa epopeia, ela apresenta esse tipo de narração, ele vai apresentar características. Vamos ver as características do gênero épico. Então, vai ser uma narrativa que ela vai trazer aventura de um herói e suas façanhas guerreiras, tendo como pano de fundo a história de povos e civilizações. Outra característica do gênero épico é a presença do maravilhoso. Quando se fala maravilhoso, traz a ideia de deuses ou traz a ideia de seres que não são seres humanos. Um poema narrativo, porque na época dos gêneros literários, lá da antiguidade da Grécia, essas narrativas eram feitas não em prosa ainda, mesmo que fossem narrativas, mas eram em versos, tá? Aí, poema narrativo, narrado em terceira pessoa, dividido em cantos ou livros, marcado pela objetividade. Pode apresentar as seguintes partes: introdução, invocação, narração e epílogo, tá certo, turma? Então, o que eu quero destacar que o gênero épico, ele vai ser uma narrativa, e nessa narrativa ele vai conter um herói, e esse herói, ele representa uma nação, ele representa um povo. Por exemplo, nós temos a Ilíada, nossa primeira epopeia, que foi escrita por Homero. E Homero ele vai narrar os feitos heróicos da guerra de Troia entre os gregos e troianos. E havia, do lado dos gregos, havia Aquiles, que vai ser esse herói com as características valentes dos gregos, e do lado dos troianos, nós vamos ter o Heitor, certo? Então, a epopeia, ela centraliza-se numa narrativa que
tem como um foco um herói, mas esse herói ele representa uma cultura, um povo, as características de uma determinada nação, ok? Agora, vamos conhecer o gênero dramático. Vamos lá. Acompanha aí na tela o gênero dramático. Gênero dramático, textos destinados para representação cênica. Representação cênica, turma, é teatro, tá? Para nós sabermos aí. Ora na forma de tragédia, ora na forma de comédia, né? Então, a tragédia traz aquele drama, já a comédia vai ser também dramática, mas com humor. Segundo Aristóteles, o gênero dramático é a palavra representada, certinho? E, turmas, para exemplo do gênero dramático, nós temos um vídeo que é uma narração, certo? Do Édipo Reis, que ele foi em forma de vídeo, mas quando ele foi escrito e ele foi representado na forma de teatro, tá? Enfim, mas vamos acompanhar o vídeo, depois a gente retoma aí esse conceito do gênero dramático. Assistam. Em Tebas existia um reino. Depois de muitas tentativas, o rei e a rainha finalmente tiveram um herdeiro, Édipo. Mas que destino! Antes mesmo de seu nascimento havia uma profecia. A pobre criança causaria desgraça de todos quando matasse o pai e desposasse a sua mãe. Temendo que a profecia se concretizasse, o rei Laio ordena que o próprio filho seja levado para morrer muito longe de Tebas. Entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados, um bebê tebano deve ser deixado ali para morrer. Um pastor o encontra e, por piedade, o entrega a Políbio, rei de Corinto, e recebe o nome de Édipo, que significa pés inchados. Até que um dia, Édipo ouviu em uma discussão que não era filho do rei e da rainha de Corinto. Para esclarecer a terrível dúvida, vai ao oráculo de Delfos, onde descobre a terrível profecia: casaria com sua mãe após matar o pai. A fim de evitar o desastre, Édipo abandona Corinto, e nas suas andanças, Édipo encontra uma comitiva do rei de Tebas, Laio, pai biológico, com os quais discute. Inocentemente, Édipo mata o próprio pai biológico, rei de Tebas. Apavorado com os assassinatos que causou, Édipo foge, até chegar em Tebas. Sem saber sua origem, Édipo chega em Tebas, onde é surpreendido por uma criatura que lá vivia e causava medo, pois matava seres humanos para se alimentar. Metade humana, metade leão e com asas de águia. Ainda suja de sangue, a criatura assustadora encantou Édipo com seu rosto. A terrível esfinge propôs uma charada. A resposta dada ao enigma por Édipo significaria sua vida ou sua morte. O que é que de manhã caminha sobre 4 patas, durante a tarde sobre 2 patas e à noite sobre 3 patas? Édipo pensou e respondeu: o ser humano, pois de manhã é uma criança que engatinha, à tarde é um jovem que caminha, já à noite é um velho que anda com uma bengala. A esfinge ficou surpresa com a resposta de Édipo e é morta por ele. Contudo, ao derrotá-la, sentiu profunda tristeza. Por derrotar a esfinge, Édipo é premiado com a rainha e o reino de Tebas. Pois bem, turmas, vamos recapitular o conceito aí do gênero dramático. Olha lá, o que diz o conceito do gênero dramático? Textos destinados para a representação cênica, né? Ou seja, a atuação, o teatro. Ora na forma de tragédia, ora na forma de comédia. No caso do que nós acabamos de assistir sobre o Édipo Rei, ele se encaixa, turma, na questão da tragédia, né? Enfim, além da tragédia, também temos a comédia, que leva para o lado humorístico, certo? E o nosso Aristóteles, ele define isso, o gênero dramático, com a palavra representada, né?
Vamos adiante, tem mais uma informação sobre o gênero dramático? Acompanhe aí na tela, por gentileza. Estrutura do texto é dramático. A tragédia, a apresentação, o conflito e o deslance. Ou seja, nós temos uma organização, nós temos uma estrutura que segue aí, é um tipo de narrativa, mas não é uma narrativa que ela é escrita, né? É uma narrativa encenada, tá, turmas? Então, oitavo ano, hoje nós estudamos na nossa aula 39 sobre os gêneros líricos, né? Os gêneros literários, perdão. E a literatura, turma, como toda arte, é a confissão de que a vida não basta. Isso quem falou foi o poeta Fernando Pessoa. Ou seja, turma, a literatura, ela é a arte da palavra. E essa aula 39, ela faz essa busca desses primeiros gêneros que traz para nós como lá no início das civilizações grego-latinas, as pessoas tinham esses entretenimentos. O Aristóteles, ele vai percebendo como as palavras elas eram materializadas, seja em forma de canção, por isso que ele criou e definiu aí o gênero lírico. Logo, ele percebeu também que havia palavras que as pessoas contavam histórias, as pessoas gostavam de ouvir histórias. E para essa estrutura de palavra, ele classificou como gênero épico, né? Trazendo aquela estrutura de que há um herói e esse herói ele vai representar a cultura, a inteligência, a força de um povo, de uma nação. Assim como também lá na Grécia Antiga, havia as palavras encenadas, apresentadas. E aí ele traz essa classificação de gênero dramático, né? Que traz também a forma de encenar, a forma de se comunicar. Então, a literatura, ela está no campo da linguagem, conotativa, figurativa, subjetiva, mexe com as emoções e também com as nossas reflexões. São textos que servem, fazem com que, na verdade, o ser humano possa refletir a sua vida. E só o cotidiano não basta. É preciso a arte da palavra, como fala o nosso grande poeta Fernando Pessoa. Então, turmas, essa foi a nossa aula 39. Eu deixo um abraço a todos e muito obrigada pela presença. Até a próxima!